Existe empreendedorismo nato? Há crianças com atitudes empreendedoras? E na adolescência, como os pais podem perceber que seu filho ou filha tem aspectos de mentalidade empreendedora? Você pode ter mentalidade empreendedora escondida dentro do seu íntimo. E como você pode descobrir isso? Quando você era criança, ou quando você apresentava as suas ideias à sua família, o que você ouvia? As perguntas que despertam o seu interesse, se as interrogações fazem sentido para você até aqui, fique até o final da aula. Ela pode ser uma aula libertadora e pode impedir que você mate o empreendedorismo natural de seu filho ou filha. Agora, para você que não me conhece, eu sou Gil Barbosa e eu preciso te dizer isso antes de começar esta aula, porque você pode estar me vendo pela primeira vez. Eu sou filósofo, professor, mentor, coach, gestor de perfil comportamental. Tenho experiência com pessoas e empresas. E estou aqui hoje para falar desse tema tão importante e que praticamente ninguém está focado nisto. E por causa disto, nós vemos pessoas todo dia que se tornaram CLT e todo dia sai de casa carregando um caminhão nas costas de desespero, porque sabe que não nasceu para isso, mas não sabe para que nasceu. Então, se você é pai ou mãe, fique aqui, tá? Antes, porém, eu preciso te pedir aquele favoraço. Se inscreva no canal e me ajude a crescer este canal. Porque assim como este canal pode te ajudar muito, ele pode ajudar também aos seus amigos, aos seus familiares. Então, por favor, se inscreva e ative o sininho para estar sempre recebendo as notificações de novas aulas que vão sendo postadas. No dia a dia, no comum do normal, 2 aulas, uma na quarta e outra ao sábado. Mas, voltando ao tema, eu tenho que dizer para vocês que uma criança com traços de mentalidade empreendedora pode ser observado a partir do modo que ela se comporta nas brincadeiras. A criança que tem traços de mentalidade empreendedora, ela sempre assume o posicionamento de líder nas brincadeiras. Ela propõe atitudes, ela propõe papéis funcionais para a brincadeira funcionar com critérios. Ela propõe regras funcionais, dizendo o que pode, o que não pode, e ela projeta o futuro. E na mentalidade dela, no futuro, ela, além de ser grande, é bem-sucedida. A mesma coisa acontece com um adolescente, com uma adolescente. Só que o adolescente ele já não fala, ele procura meios. Ele procura meios de fazer dinheiro, de conquistar a liberdade, de ser independente. Ele observa as pessoas procurando ver como ele pode tornar as pessoas clientes. Ele faz parceria para vender as coisas. Ele anuncia o que faz para quem percebe. Ela procura, muitas das vezes, prestar serviços, né?
E nesta idade é comum eles fazerem pipas para vender picolés, vender chocolates, balas. Pega para vender também produtos de empresa, tipo Avon, Natura, isso aí acontece mais com as meninas. Vender doces, balas, chocolates, água mineral. Elas procuram prestar serviços como limpar quintais, ajudar a limpeza de piscinas, carregar sacolas. Tudo isto são atitudes empreendedoras. O grande problema de tudo isso é a desvalidação paterna ou então de pessoas que convivem com esta criança e que têm muitas das vezes o papel funcional de legitimar, de validar esta criança. É comum, né, nesta fase, o adolescente desenvolver o seu discurso de negociação. Então, ele quer falar com a família, porque ele está treinando. E muitas das vezes ele é tolhido pelas suas iniciativas, né? Dos pais, dos irmãos adultos, das professoras. Lembro-me de quando eu era criança, que eu ia expor minhas ideias, logo eu ouvia de um dos irmãos, lá vem o doutor da mula russa. E até hoje eu não sei o que significa, mas havia esse dizer na minha família. O doutor da mula russa, acho que é aquele que fala muito, mas não sabe nada. Porque russo quer dizer opaco. Isso é uma dedução, um insight de agora. Realmente eu não sei o que significava isso. Mas o certo é que eu nasci em uma comunidade praticamente rural e quando ia ao vilarejo com a minha mãe, eu ia atrás dela pensando, aqui poderia ter um comércio, aqui poderia ter uma rua assim, imaginava, via as casas, era assim, eu morava num lugar pequeno e conseguia, na minha mente, enxergar aquele lugar transformado em uma cidade. E é claro, se eu fosse falar isto para alguém, eu não poderia, com certeza eu seria repreendido, então eu nunca falava disso para ninguém, né? E então, muito raro, o pior, isso acontece na adolescência também, mas na infância é complicado, porque quando a criança manifesta, os pais simplesmente proíbem. Os pais que não têm a visão, que não são preparados para viver aquele momento. E no adolescente, eles dão o conselho do orgulho. Você não precisa disto para viver. Olha, quando você diz isso para o seu filho, você está ensinando o seu filho a ser escravo. Porque quem só faz o que é necessário, essencialmente necessário, é o escravo. Porque o escravo não tem projeto próprio. Agora, quando a pessoa tem um projeto próprio, ela tem que ir além do necessário. Ela tem que chegar ao extraordinário. Ela tem que dar o melhor de si a todo dia. Então, por favor, quando seu filho vier com ideias, ou você perceber nele ideias empreendedoras, faça perguntas inteligentes. Filho, explique direito para o papai o que você está fazendo. Filho, explique direito para a mamãe o que você está fazendo. É isso, isso e isso. Filho, e o que você pretende ganhar com isso? Olha para você ver, quando você faz esse tipo de pergunta, a consciência dele começa a expandir. E ele se sente respeitado, admirado. E quando ele falar uma besteira, você pode dizer, filho, esse é o melhor pensamento?
Imagina que você faça isso. O que é que você acha que vai acontecer depois? Isso ou aquilo? Eu sei que é complicado no dia a dia, na rotina, com todos os problemas que as famílias vivem na sua rotina, ter esta qualidade de interação com os filhos. Mas isto, gente, isto com certeza deixa uma criança crescer para a vida com um olhar positivo, com autoestima elevada, com uma identidade muito mais apurada, com clareza de ideias. A pessoa criada desse jeito não precisa ficar por aí, como eu tive que fazer, procurando em vários cursos para encontrar a minha identidade, para saber quem sou eu, para saber o que precisa ser feito. Então, quando chega naquele momento, na adolescência, o espírito de sociedade se apossa do adolescente. Ele já não quer mais a sua companhia de pai, de mãe, mas ele quer a companhia do semelhante, onde ele possa fazer troca e intercâmbio. E neste momento, é importante você botar limite para o seu filho, para que ele saiba, quando for procurar os amigos, que critérios ele pode espelhar, de acordo com o tipo de vida que ele quer levar. Então, esta mentalidade, se não for alimentada, ela morre. E se ela for alimentada, ela vai ser preparada para expandir, e expandir estupendamente. Essa pessoa vai ser uma pessoa que, onde ela chegar, ela transforma o ambiente. E muitas das vezes, pessoas talentosas não desenvolvem todo o seu potencial, porque simplesmente estas pessoas não sabem conviver com a rotina. Porque a rotina de empreendedor é de quem é cobrado, é de quem tem compromisso, tem datas, tem momentos para tomar atitude. Ela não pode ficar deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã. Não, ela tem que fazer o de hoje, porque amanhã ela vai ter o que fazer amanhã. Ela precisa ter planejamento, ela precisa ter organização, ela precisa ter a ideia adequada de ocupação do tempo. Então, tudo isto, quando começa na infância, quando se tem os pais mais perto e preparados, dando limites, mas validando as boas atitudes, as boas ideias, com certeza, essa pessoa, além de saber quem ela vai ganhando segurança para exercer bem, funcionalmente, a crença de capacidade. E tendo a crença de identidade e a crença de capacidade, a crença de merecimento é consequência, e ela começa a se sentir validada pelos resultados das ações. Então, isto é simplesmente fantástico. Viver uma jornada, ter um jovem de mentalidade empreendedora, ter um adolescente, uma criança que tem traços de mentalidade empreendedora. E quando esta pessoa tem isto e se sente legitimada em casa, ela vai cuidar de buscar conhecimento. Para quê? Para exatamente se capacitar. Porque ela tem consciência da capacidade natural, mas ela tem consciência da capacidade que ela precisa adquirir. Ela consegue ser aquilo que eu defino como sendo filósofo. O filósofo é um homem do seu tempo, e o empreendedor é um cidadão que tem consciência do seu tempo
de quem ele serve e do ambiente favorável ao seu negócio. Certo? Então, por exemplo, uma coisa que parece banal: os esportes e as propagandas de cervejas. Olha, geralmente, quem para a sua vida para ver esporte são pessoas jovens. São pessoas que ainda não têm hábito da bebida estabelecido. Então, quando eu alio isso ao esporte, eu gero um ambiente propício para induzir a mente à bebida, mas também o induzo a praticar esporte. E aí o que acontece? Ele acaba aliando a bebida a um lazer saudável. Então veja bem que nós temos sim que tomar cuidado. Quando os pais dividem a opinião ou quando os pais deslegitimam uma criança, a criança tem sentimento de culpa, tem sentimento de vergonha. Ele pensa que ele não é bom o suficiente. E quando isto acontece com um filho adolescente, isso gera na mente da criança uma confusão. E isto mais tarde vai gerar insegurança, indecisão, medo. São 3 características que paralisam qualquer espírito empreendedor. E nos filhos, pior do que isso é quando as ideias dos filhos geram discussões e brigas paternas. Nessa situação, o comum é o sentimento, como já disse, de culpa, de vergonha, de não ser bom o suficiente. Então eu quero convidar a você, antes de seguir com a aula, a compartilhar o nosso canal. E também frequentar as mídias sociais do professor Gil Barbosa. Em algumas é só Gil Barbosa, em outras Gil Barbosa Coach. E aqui, professor Gil Barbosa. No sentido de fortalecer este trabalho, gerarmos uma comunidade que tem mentalidade expandida em relação a si, que tem capacidade e qualidade nas relações, porque tem padrão linguístico e emocional para relacionar bem com as pessoas e se afastar dos relacionamentos tóxicos que, por vezes, a gente percebe. Então, isto é fundamental. E eu quero que, neste momento, ao voltar para a nossa aula, deixar claro para você, não levar as ideias ou não levar as suas ideias para os seus filhos, mas o ajude com perguntas para que ele, além de selecionar, apure as melhores ideias que tiver para transformar isto em hábito. Porque aquilo que a gente faz e dá certo, o cérebro se empolga e quer repetir. Só que aquilo que a gente faz e dá certo, mas vem alguém e só enxerga os defeitos, realmente são as ideias que são apagadas na mente, que o ambiente externo apaga. Então não queira ver o seu filho sendo outro você, mas sendo ele e sendo ele melhor. Desta forma, você vai sentir
no verdadeiro papel de pai e mestre. Entre os gregos, era comum dizer que o aluno estava pronto quando ele ia além do professor. E é por isso que as tutorias, mentorias dos filósofos, eles só deixavam o cliente ir embora quando o cliente ficava maior do que eles. Então, lá a educação cumpria a sua função. Os novos mestres superavam os mestres que os prepararam para a maestria. Então, eu quero dizer para você que é pai, que é mãe, dizer para você que é criança, que é adolescente, siga a sua intuição, mas siga responsavelmente, trocando ideias com quem te ouve, com quem te valida, mas não te valida para qualquer coisa. Aquele amigo chato que te diz não, aquele pai que te diz não, mas deixa você escolher o outro sim, que está aí dentro, gritando e que te levará para um caminho melhor. Ao preparar esta aula, eu tive o cuidado de ver as publicações sobre a temática. Por incrível que pareça, pela primeira vez eu só encontrei um livro sobre o tema. E eu encontrei 3 artigos. É uma temática que quase ninguém preocupa. E é uma temática do mundo empreendedor que nasce dentro da família. Porque o primeiro empreendimento nosso é a nossa vida. E o segundo empreendimento é a família. Esses 2 empreendimentos são empreendimentos para a vida inteira. Então, te prepara cada dia. A preparação é constante. O treino é constante. Porque o crescimento é constante. Não existe limite de dizer, olha, o principal tipo de empreendedor que não tem nada a ver com empreendedorismo é quando alguém está abrindo a empresa e dizendo, olha, o dia que isso me der tanto, tá bom. Empresa que não cresce, desaparece. Tá bom? Anote isso aí, porque realmente... Bom, eu estava falando sobre o livro, então eu vou deixar aqui para você a bibliografia. É o Fernando Dolabella, Crianças são Empreendedoras. Na formação empreendedora, a família é mais importante do que a escola, porque é na família que a educação nos dá princípios e valores, nos coloca limites, nos diz como escolher e escolher bem, ou nos revela pelas atitudes no dia a dia. Esse livro desafia as convenções da educação, a colocar as crianças como protagonistas no empreendimento e destacando para isto o papel da família. Bom, então, aqueles que interessarem por mais bibliografia ou pelo assunto de hoje, é só me mandar um direct. Aliás, é só me mandar, pode ser um direct, ou então comentar aqui, eu quero o paper, e eu vou mandar para você este paper. Certo? Vou fazer o contato com você e vou te mandar. Ou então você já pode dizer e botar um e-mail, ou você pode simplesmente procurar por Gil Barbosa no Google, nas redes sociais aí, que você vai achar os meus contatos. E chegando até mim alguma interpelação, eu responderei. Posso demorar um pouco, mas eu responderei. A outra coisa que eu quero pedir para vocês é, anote, se você já é adulto, olha como você brincava na infância, e anote os traços de empreendedorismo que você teve. Ou se não tiver, estiver pensando em empreender, não vá não, porque a vida de empreendedor
tem muitos mitos glamurosos, dos quais eu ainda vou falar mais à frente, que realmente levam pessoas que têm mentalidade de CLT, têm mentalidade de funcionário, de colaborador, mas não têm mentalidade para liderar um processo chamado empresa. Então, não vai sem ter estas oragens. Quais foram os grandes insights? Se você tem ali 18, 19 anos, quantas vezes você já teve a atitude de empreender? Se você nunca teve, cara, você pode aprender? Pode. Você pode decidir ser empreendedor? Pode. Mas o que é que você tem que fazer? Você tem que decidir se preparar antes, passar pela forja na empresa de alguém, observando essa pessoa, como ela faz, onde ela faz, como ela toma atitude, como ela lidera. Aí sim, porque quem não tem a mentalidade pode aprender a mentalidade. A mente pode ser treinada para realizar o seu sonho. Só que não vá, se você não tem esses trejeitos, não teve na infância e na adolescência, não vá. Porque se você for cruamente, você pode gastar o que tem, investir errado, contrair dívida e ficar mais enrolado do que tudo. Tá? Principalmente enrolado com o governo. O governo não perdoa. Mas a regra está clara. A regra dele é colocada antes. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Tchau!